O investimento, ele tem que ser uma coisa constante, regular. Todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico. Boa. Porque o dinheiro, ele traz muita paz, traz mais qualidade de vida, traz mais saúde emocional, né? Não é simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, é que você viver sem dinheiro, você fica agoniado, angustiado. Não é uma vida leve, né? Eu costumo falar pra galera, né? Junta uma graninha, não tô falando de 1 milhão, 10 milhões. Você já experimentou ter 10 mil no banco? Isso é um prazer que poucos brasileiros têm e que não tá tão difícil quanto essas promessas absurdas aí de milhões e tal, né? E quando você tem uma grana assim, você consegue ficar melhor, você consegue curtir mais a vida de verdade, teu casamento fica melhor, teus relacionamentos ficam melhor, tudo fica melhor. Porque quando você tá todo lascado financeiramente, a tua mente vive em função daquilo. Então eu falo muito da galera, né, que gosta de ostentação. O cara que tá lá na balada curtindo, na verdade ele tá lá, mas por dentro ele tá no cagaço. Porque ele não sabe nem se ele vai conseguir pagar aquilo, né? Então, ter o dinheiro não é simplesmente pelo ter o dinheiro. Tem uma questão emocional que vai fazer você desfrutar melhor a vida com isso, né? Eu falo sempre que dinheiro mesmo tem que servir primeiro para o cara parar de se preocupar com dinheiro. Não, mas é exatamente isso. Porque a preocupação do Brasil é dinheiro. Aí o cara não consegue curtir, o cara não tem tempo com a família. O pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que simplesmente gastar. Né? Então vai ter uma fase ali de você juntar, montar seu pé de meia, para então você poder fazer, curtir, comprar tênis, fazer o que você quiser, né? Mas ao mesmo tempo tem na cabeça do brasileiro, acredito que não só do brasileiro, esse eterno pensamento, dinheiro é para gastar, é uma fase que se ouve muito isso, né? Tem, sim. Mas como é que você faz para equilibrar essa programação, né? Com viver a vida. Como é que você faz para equilibrar isso, cara? Cara, eu costumo dizer que na vida a gente vai ter 2 fases. E isso é muito importante, principalmente para quem é mais pobre. É a fase de acumular e depois a fase de usufruir. Porque o problema é quando você fala assim, você precisa juntar dinheiro, você precisa investir, o cara pensa que é até morrer juntando e não gastando. Não, não é assim. Você vai ter uma fase que você vai estabelecer uma meta. Primeiro, eu quero quitar minhas dívidas porque isso aqui tá tirando minha paz. Acabou. Meta 1. Segunda meta, eu quero montar uma reserva de emergência, que é aquela grana que você deixa guardada para situações ruins, você não se meter no buraco de novo. 3 mil, maravilha. A partir daí, vai começar a investir. 10 mil, maravilha. Aí pode fazer o que você quiser. Entende? Tipo, o ponto é, você merece curtir a vida. Só que quanto mais cara a sua curtição, mais tempo você vai ficar na pobreza. E isso que eu quero resolver, né? Eu quero que a pessoa enriqueça, no sentido de mudar de vida, não tô falando de milhões, né? Eu bato muito nessa tecla, Rafinha, não é milhão. É deixar de ser um pobre cagado. Entende? É porque tem 2 coisas. Tem o pobre e tem o pobre cagado. Pobre cagado é o cara que tá todo ferrado, que trabalha 24 horas pensando nos boletos. E tem o pobre, que é a pessoa ali que tem um salário, tem uma qualidade de vida ok, tá começando a investir e tá aos poucos mudando de vida. E isso não é difícil de resolver. Só que com esse tipo de mentalidade, né, de a vida é uma só, eu posso morrer amanhã e tal, normalmente não morre e continua pobre o resto da vida, né? Então, é questão de você estabelecer uma fase de você acumular uma grana para que a partir desse momento que você tiver o seu pé de meia, você conseguir viver e subir teu nível e gastar mais se você quiser. Claro que é direito da pessoa isso, né? Só que é uma fase. E as pessoas querem ir direto para a fase de usufruir sem passar pela fase de acumular. E é um mal necessário, é um mal que vai gerar bem. Eu garanto, mano, qualquer pessoa, é só ver os comentários lá dos meus vídeos, só pobre que tem lá, né? Só pobre. Todo mundo falando, Duda, tá maravilhoso, eu não sabia como é bom ter isso. Ou então, Duda, por que eu não aprendi a investir antes? Isso aqui mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade. E a gente que tá construindo um pé de meia e tá começando a curtir com mais prazer e paz, e não angustiado, como a maioria faz hoje em dia, né? Você tava falando do investimento com pouco, né? Vamos supor hoje o cara tem aí. Vamos supor o cara tá me assistindo agora, tem R$1.000 para investir. Tá. Vale a pena investir tão pouco assim? Vale. E no que investiria uma grana? Tão pouco? Pro meu seguidor isso é fruto de 1 ano investindo. Não, eu até acho que é um bom dinheiro, mas tô pensando a ponto de investir... Sim, não vai mudar a vida de ninguém, né? É o que eu fico pensando. O que acontece é que o investimento, ele tem que ser uma coisa constante, regular. Todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico sem investir um pouco do que ganha todo mês. Tá. Né? A não ser que já nasceu rico, é herdeiro, caramba. Mas o pobre,
Porque o que acontece? A gente é rico pelo tanto de dinheiro que a gente tem investido, não pelo relógio ou pelo tênis que a gente usa. Sim. Tanto que se você for ver, numa comunidade, tem 1 milhão de pobres lascados que não tem R$1 no banco, que tem um Nike caro. Né? Então o tênis, o relógio não faz de você um rico. O que faz de você um rico é uma pessoa que tem dinheiro investido. E isso é que é importante. E para você ter dinheiro investido, você tem que investir. Né? Então, você vai ter que ser disciplinado em investir aos... Ah, Duda, mas é só R$50. Cara, você nunca vai chegar ao nível de investir 5 mil por mês se você desistir hoje porque é só 50. É um processo. E à medida em que você vai investindo, você vai se empolgando, você vai vendo que funciona, você vai começando a sentir aquela paz de ter dinheiro e você começa a se empolgar mais com isso e menos com outras coisas. Eu recebo muito depoimento disso. Tipo falando, Duda, eu só gastava com roupa, com coisa. Quando eu descobri o prazer de investir e de começar a ter dinheiro, perdeu um pouco o encanto. Essa coisa de ter 12 pares de tênis, sabe? Essas coisas. Então, é uma coisa que você vai ter que ser constante, disciplinado. Não invista o que sobra, invista uma parte do que você ganha. Se 10% que você pode, é 10%. É 5%. Ah, é R$200? É 200. Todo mês para você ver aquele negócio ir aumentando. E o mais importante é você estudar sobre investimento para entender como é que funciona isso, para não acabar achando que tigrinho é um investimento. Tá. Que coisas ruins que são oferecidas por aí são investimento, normalmente é pirâmide, plataforma fajuta e tal, né? Então estudar, aí vamos lá. O cara pode ter dinheiro na poupança. Ah, mas poupança é ruim. Melhor que nada. Se não fosse a porcaria da poupança, eu não teria juntado 100 mil. Então foi melhor do que nada. O seu foi na poupança? Tudo na poupança. Dos 18 anos até os 33, que foi quando eu casei. Foi demorado. Tá. Mas eu sempre falo que daqui a 20 anos você se orgulhe das decisões que você tomou hoje. Tá. O pessoal fala muito, mas se eu investir agora e tiver 100 mil daqui a 10 anos, 100 mil não vai valer a mesma coisa. Tudo bem, ser um pobre cagado vai ser pior do que você ter 100 mil. Né? Então é melhor você ter 100 mil, por mais que a inflação corrompa um pouco esse valor, do que você chegar daqui a 100 anos e se arrepender de não ter começado hoje e ter pelo menos 100, 200, 300 mil lá na frente. Né? Então, vai aos poucos. Aí com R$1.000, vale a pena a pessoa já investir. Vai dar pouco? Vai dar tipo ali R$10 por mês, mais ou menos, né? Arredondando aqui para 1% ao mês, né? Só que aí você vai aumentando. Vai chegar uma hora, caramba, tá rendendo 100 pau por mês, sem eu ter que fazer nada. Isso é renda passiva, né? A renda ativa é quando a gente faz uma atividade para ganhar, e renda passiva é quando você não faz nada e o dinheiro pinga. Isso. Vai chegar uma hora que, por exemplo, vamos arredondar para 1% ao mês. O certo é um pouco menos, 0,75, mas vamos lá. Isso é muito realista, né, brother? Tem que ser, porque 0,75, já qualquer um que eu falo por aí já fala que é 1,5, 2%. Vamos sendo realista mesmo. E coisas reais mesmo. Fora taxa, tudo dá 0,75. Isso, por aí. Então, se você pegar ali, se você juntar 300 mil, já vai dar, sei lá, mais ou menos 2,5 pau pingando na tua conta. É mais do que, é quase 2 salários mínimos. E eu tô falando de 300 mil, não tô falando de 10 milhões. Sim. E esse é o tipo de coisa que pobre... Já é um aluguelzinho que o cara pode estar pagando. Mano, nossa. Hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. 2 aposentados de cada 3 ganham 1.400. Se o pobre conseguir juntar 300 mil... É fácil? Não, mas é outros 500 com relação a juntar 5 milhões, 10 milhões. Sim. Que às vezes você vê alguns canais que falam de cifras muito altas e isso desanima o pobre. Tá louco, velho. Pelo amor de Deus, 5 milhões, mas vou ter que viver 8 vidas para conseguir isso. Mas quando você baixa para 300, já tá uma coisa realista. Boa. E aí um outro ponto. Para você ter 300 mil investido, você não precisa botar 300 mil. Porque investimento é um negócio que faz seu dinheiro crescer. É o que chamam de juros compostos. Quanto mais você investe, mais o teu dinheiro cresce sem você fazer nada. Então hoje, se você souber esperar 10, 15 anos, se você botar uma grana todo mês, daqui a 15 anos você vai ter 300 mil, só que você vai fazer a conta, 500 mais 600, eu só botei 130. Pois é isso o investimento. Você vai botando teu dinheiro e ele vai aumentando sem você ter que fazer nada. Então, falo pro pobre, esquece 1 milhão, pense em 300 mil. E quando você pensar em 300 mil, entenda que você não vai ter que botar lá 300 mil. Você vai ter que botar bem menos que isso e os juros compostos vão fazer o dinheiro que você pôs aumentar e virar 300 mil. Sim. Então a gente chegando aí numa média, 120 mil é o que o pobre precisa investir para conseguir ter
né, ao longo desses anos que eu tô falando, né, uma renda passiva maior que a aposentadoria que o INSS vai dar para todo mundo. Então, isso aí é uma forma de pensar no futuro com mais qualidade, entende? Sim. Né? Mas é mais ou menos essa ideia, né? Baixar um pouco a régua, porque senão o pobre desanima e fala, isso não é para mim, é para você. A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. E as pessoas, elas querem provar como que elas vivem, elas querem provar que não são pobres, elas querem provar, e assim elas vivem escravas da pobreza a vida inteira. E esse tipo de coisa que é extremamente necessário de ser mudado na cabeça das pessoas. Tanto que eu não falo assim, Duda, se eu tiver 100 reais, onde eu invisto? Cara, 100 papo furado, compra livro. Eu não falo pra você botar teu dinheiro em lugar nenhum no seu livro. Porque se você não mudar a sua forma de pensar e deixar de ser um tapado que tá sempre preocupado em provar as coisas pro seu vizinho, você não adianta, você vai, daqui a 2 meses você não quer investir mais, você quer comprar outro tênis. Porque a tua cabeça é de mula ainda, entende? Tipo assim, não é coisa de pobre, é coisa de gente que tem mentalidade de pobre versus mentalidade de rico, né? E aí, por exemplo, isso pega muito, mas esse negócio de se preocupar que vão achar que eu sou muquirana. Tô cagando. Oxe, o problema é meu, caramba. Não tô nem aí pro que você pensa. E aí eu costumo falar de 3 perfis de pessoas. O muquirana, o jumento e o econômico. Muquirana é o cara que não gasta por nada, simplesmente pra ter dinheiro, porque eu quero ter dinheiro. O cara usa as roupas velhas, meia furada, não compra nada, passa frio, sabe? Vive na bota dos outros, né? Ou paga pra mim aí. Isso é muquirana. Né? Muquirana é o nome de um piolho, inclusive, né? Tá. Que é um parasita, né? Ele quer sugar dos outros. Tá. Isso é o muquirana. Okay. O jumento é o sem noção que eu posso morrer amanhã, então vou torrar tudo, vou comprar as coisas mais caras, não vou me preocupar com o meu futuro, não vou preocupar com a qualidade de vida pra minha família, eu vou só ter as coisas caras, eu vou pagar hoje rodada pra todo mundo aqui, hein? Por quê? Porque eu sou o malandrão, eu sou o cara, esse é o otário, né? Que é o jumento. E o que é o econômico? É o cara que ele busca o melhor custo-benefício das coisas, ele não é o muquirana, porque ele junta dinheiro também. Só que ele junta dinheiro porque ele tem objetivos na vida. E esse é o ponto principal. O muquirana, ele não gasta nada porque ele é muquirana. O econômico, ele não gasta porque ele tem objetivos maiores na vida. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele quer sair da pobreza, ele quer ter uma casa própria, ele quer fazer uma faculdade, ele quer viajar com a família dele para Maceió pela primeira vez na vida. Só que, quando você é esse cara econômico que pensa grande e começa a falar não para um monte de coisa para alcançar seus objetivos, o jumento vai falar que você é um muquirana. Porque ele não conhece. A pessoa que não tem educação financeira não consegue entender a inteligência da pessoa que tem. Então, por exemplo, muitas vezes eu sou chamado de muquirana. Porra! Sabe? Tipo, não é só você não, Dudu. Eu sou o tempo todo. Só que eu sei a grana que eu tô investindo, o futuro que eu tô conquistando pra mim e pra minha esposa, a casa que eu e a minha esposa estamos construindo, que é o sonho dela, sabe? Então eu tô viajando mais com a minha esposa, porque isso é uma coisa que eu gosto, de viajar, né? Só que eu tô cagando se estão vendo. Eu não tô preocupado em que veja, eu tô preocupado em eu curtir a minha vida com a minha família. E você provavelmente tem coisas que você também não se incomoda em gastar também, sim, né? Sim, cada um tem prioridades. Eu tenho, por exemplo, assim, comida. Você come? Eu como. Eu não vou economizar num prato que eu quero e tal. São preferências, né? É um benefício que eu me dei, assim, sabe? Mas também porque eu equilibro outras coisas. É um pouco isso que você tá falando. Tem objetivos, né? Sim. Tem certos objetivos. É saber onde você quer chegar. O que eu quero? Eu quero não depender do meu salário o resto da vida, então vou ter que investir. E aí entra a palavrinha prioridade. Prioridade, se eu pudesse resumir, o que é prioridade? É você ter a capacidade de falar sim para uma coisa e não para um monte de coisa. Ah, vamos? Não. Por quê? Quero comprar minha casa própria. Tá. Vamos viajar? Não. Por quê? Porque prioridade tem a ver obrigatoriamente. Você falar sim para uma e não para um monte de outra. Se você fala sim para tudo, você não tem prioridade nenhuma na vida. E se a tua prioridade não é sair da pobreza, você não vai sair da pobreza, né? Então, tem todos esses pontos, a questão da ostentação, a questão de parar de se preocupar com o que os outros pensam, e você vê. Tudo isso é mentalidade. Ninguém tá falando aqui de CDB, de IPCA, de inflação, de LCI, não. Tô falando assim, para de ser anta com seu dinheiro. E a culpa... eu ia falar um negócio que ia falar assim, a culpa não é sua. Até pouco tempo atrás, a culpa era nossa de ser burro com o nosso dinheiro. Hoje é uma escolha. Por quê? Porque hoje tá de graça em todo lugar.
Mas também tem muita poluição nessa comunicação aí também, né? Tem. Porque tem muita gente se metendo nesse caminho, vendendo informação e vendendo uma vida fácil. E principalmente vendendo curso inútil que o pobre paga 3 pau e se ferra, né? Então o cara vai ter que pensar onde ele vai aprender. Primeiro, livro. Rafinha, não sei se você gosta de ler, mano, mas pra mim não. A Serasa fez uma pesquisa esses dias, olha que interessante. Eles entrevistaram milhares de pessoas, né? Qual que é a forma mais confiável de você obter conhecimento? Livros, faculdade, YouTube, amigos ou redes sociais? 80% falou, eu acho que o meio mais confiável são os livros. Aí a segunda pergunta, qual o meio que você mais usa? Internet. E 17% vai no livro. Então você vê, livro é o ponto mais confiável, mas ninguém lê, mesmo sabendo isso. Eu acho que eu teria essa resposta. Eu seria esse cara aí. Você não gosta de ler? Eu sou o cara que vou na internet, vou no YouTube. Então, porque é mais fácil, é mais prático. Só que por que livro é mais confiável? Por exemplo, eu escrevi meu livro. O preparo e a responsa de escrever um livro é 1000 vezes maior do que a de um filme, um vídeo. Porque se eu falar cagada ali, eu tiro o vídeo. É um registro aqui, um registro que não tá pra sempre. Se eu falar alguma asneira aqui, vai ficar a eternidade registrada. Duda falou asneira no livro dele. Né? Esse eu fiz até um dedicatório pra você. Boa, aqui ó, Deixe de Ser Pobre é o livro do Duda aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Você pode comprar qualquer lugar, Duda? Compra. Qualquer lugar, tá na Amazon, tá no Mercado Livre. Não fica gastando 3 mil reais com o curso dos trouxa aí. 30 contos aí. 30 reais você vai lá e você vai ficar rico. Ou pelo menos vai deixar de ser trouxa. Então, isso que você tem que vender. Você não tem que vender o cara ficar rico. Você tem que vender o cara deixar de ser burro, né? É tanto que o nome ia ser Deixa de Ser Burro, isso. Mas aí a gráfica lá falou que não ia ser muito comercial. Tá bom, boa. Né? Então, estudar sobre educação financeira para saber como usar. O que é educação financeira? Saber como ganhar dinheiro, como usar o dinheiro, e tem a ver com simplicidade, e multiplicar o dinheiro. Ganhar tem a ver com trabalho e renda extra. Pobre não muda de vida só com trabalho. Tem que trabalhar mais, tem que fazer renda extra, tem que fazer bico. Não tem jeito. O cara ganha 1.400 por mês e acha que vai mudar o quê? Sim. Né? Tem que fazer ou procurar um emprego melhor. Segundo, poupar dinheiro tem a ver com você ser simples, uma vida minimalista. Para de querer ter 80 pares de tênis, todos os relógios, celular de último tipo toda hora, né? E o terceiro é multiplicar. O investimento, né? Vai fazer com que você multiplique isso e em pouco tempo você consegue mudar de vida. E é pouco tempo mesmo. Tipo assim, não é nossa, uma utopia. Cara, será que algum dia eu vou sair das dívidas? Se você fizer renda extra, em 1 ano você quita suas dívidas, monta a reserva e começa a investir. Mas nem todo mundo quer fazer isso. Sim. Prefere o tigrinho, que dá menos trabalho, né? Então esse é um grande problema e tudo tem a ver com a cabeça. Agora, ouvindo, eu sempre fui um cara que acho que as pessoas têm liberdade de fazer o que elas quiserem. Viver num país livre que você possa fazer as suas escolhas. É dificílimo controlar as escolhas do outro. Quem quer ser trouxa vai encontrar um jeito de ser trouxa. Você pode acabar com o jogo do tigrinho, ele vai encontrar o jogo do balancinho, do dromedário. O jogo do dromedário, o jogo da borboletinha. O cara vai encontrar uma maneira de fazer. Se fala muito sobre a respeito dos cassinos no Brasil. Você é contra cassino no Brasil? Porque vai afundar uma... Ao mesmo tempo que possibilita, né, imposto de renda e tudo mais, entretenimento e tal. Porra, se a galera se afunda no jogo do tigrinho, imagina num cassino aqui em Tocantins aqui. Porra, os caras vão pro saco, irmão. A treta é que é assim, a princípio eu prefiro que não haja. Mas ao mesmo tempo tem a questão de liberdade de cada um fazer o que quiser. Então, eu diria, tenha cassino, tenha jogo do tigrinho. Só que se você é pobre, não seja o idiota que vai nesses lugares ou vai fazer isso daí. É mais a educação do que a restrição, né? Porque não adianta também proibir. Tem um monte de coisa aqui. Vamos proibir café, vamos proibir bebida, porque o pobre gasta 1/3 do salário com bebida. Sabe? Não faz muito sentido. É exatamente isso que você falou. É mais a educação do que a restrição. Tenha! Só que a gente tem que dividir aqui se eu quero ser o grupo dos trouxas ou o grupo dos inteligentes que tem educação financeira e não caem nisso.